Olá pessoal, somos o grupo responsável pelo trabalho prático 2 da disciplina de Inteligência Computacional. Meu nome é Arthur Gino, os integrantes do grupo são Jamil Apicella e Luiz Carlos. O título do nosso trabalho é Classificação de Sentimentos com CNN mais BILSTM. Ao longo dessa apresentação, eu farei a abertura e a primeira explicação sobre o objetivo e a exploração de dados. Em seguida, o Jamil e o Luiz apresentarão o restante do trabalho. Obrigado, vamos começar. O objetivo do trabalho é desenvolver e avaliar um modelo de aprendizagem profunda capaz de classificar o sentimento de comentários em texto, distinguindo classes positivas e negativas. A justificativa é que dados textuais online são abundantes, mas ruidosos. Há abreviações, emojis, URLs e variações de estilo que dificultam um modelo simples. O objetivo é investigar se uma arquitetura híbrida que combina convolução e redes recorrentes bidirecionais melhora a captura de padrões em comparação com métodos tradicionais, como TF e DF mais regressão logística. As métricas usadas são, além da acurácia, focamos em F1 score por conta do desequilíbrio de classes observando os dados. Essas escolhas visam melhorar tanto a capacidade geral quanto o equilíbrio entre precisão e recall. A ideia central é que a CNN captura padrões locais, por exemplo, expressões curtas ou n-grams que indicam opinião, enquanto a BILSTM entende a dependência sequencial e o contexto em ambas as direções. Combinando as duas, esperamos obter representações mais robustas do texto. O problema que resolvemos é a classificação binária de sentimento em comentários de usuários. São textos curtos com ruídos e variações linguísticas. A motivação prática inclui aplicações em moderação de conteúdo, análise de opinião para empresas e monitoramento de redes sociais. Os desafios indicados são: 1. Variabilidade linguística, como gírias e abreviações. 2. Ruídos, como URLs, marcações e emojis. 3. Desequilíbrio de classes. 4. Ambiguidade semântica, ou seja, comentários neutros ou sarcasmo. E a nossa solução tenta mitigar esses problemas com pré-processamento cuidadoso, limitação do vocabulário e arquitetura que combina a extração local e modelagem de contexto. Um exemplo curto para ilustrar é, por exemplo, a frase "nunca vi algo tão ruim". Ela contém uma palavra negativa, que é o ruim, mas o kkk pode confundir, porque ele é o tom que dá a risada nisso, né? Geralmente é uma coisa positiva. A CNN ajuda a detectar padrões locais como tão ruim, enquanto a BILSTM ajuda a entender a sequência e o tom original. Na exploração inicial, examinamos número total de exemplos, proporção entre classes, presença de URLs, emojis e tokens incomuns. Observamos um desequilíbrio moderado entre classes, valores detalhados no notebook, e grande presença de ruído, o que reforça a necessidade de pré-processamento robusto. Anotações importantes da análise exploratória são: 1. Há colunas com textos muito curtos, frases com menos de 5 tokens. 2. Há exemplos contendo apenas emojis. 3. Palavras compostas e hashtags aparecem com frequência. Esses pontos afetaram as decisões de truncamento, ou seja, padding, e o tamanho do vocabulário. A conclusão dessa etapa é: os dados exigem limpeza e decisões de engenharia de features antes de treinar os modelos complexos. Vou falar agora do pré-processamento, onde as principais etapas foram a limpeza textual, fazendo a remoção de tags HTML, URLs, menções e normalização de espaços. Teve também o lowercasing, que passou tudo para minúsculo para reduzir o sparsity. Fizemos a tokenização utilizando o tokenizer do Keras, criando índices para palavras e limitando o vocabulário aos 20.000 tokens mais frequentes para controlar memória e overfitting. Teve também o patch truncate, que no caso fizemos uma sequência máxima em 200 tokens, onde textos mais curtos foram padded e os mais longos foram trincados no final. Teve também a codificação de labels, 0 para o negativo e 1 para o positivo. E teve também versões experimentais, onde testamos remover stop words em uma versão e manter os stop words em outra para medir o impacto. Avaliamos também em streaming,
Steaming e em Steaming rápido, mas não usamos Steaming final por perda de informação semântica relevante. E por que escolhemos 20.000 tokens, 20.200 tokens? É porque 20.000 acaba equilibrando a cobertura lexicon com o custo computacional. E sequência de 200 tokens cobre mais de 95% das observações completas do nosso dataset. Acaba sendo um trade-off interessante para representar o contexto. E a questão de tratamento de emojis e sarcasmo, os emojis são convertidos para tokens textuais, por exemplo, 2 pontos, smile 2 pontos. E a sarcasmo acaba sendo realmente desafiador para acabar identificando. E tivemos o modelo baseline, que é o TF-DF mais a regressão logística, onde nós implementamos esse baseline seguido de regressão logística para estabelecer a referência, e o TF-DF transforma o texto em vetores esparsos que representam a importância relativa dos termos. E a regressão logística é simples, interpretável e também é rápida para treinar. E essa baseline serve para medir quanto ganho uma arquitetura profunda realmente traz. E nos experimentos, o baseline que apresentou o desempenho sólido em tarefas com sinais lexicais fortes, mas tende a falhar quando o contexto ou ordem das palavras acaba importando. Então, basicamente, a interpretação prática seria o TF-DF é eficiente quando usamos palavras-chave onde palavras-chave são preditórias fortes, como por exemplo, ótimo e péssimo, mas perde quando expressões dependem de ordem ou co-ocorrência. E sobre a questão de tuning do baseline, a gente testamos variações de n-grams de 1 até 2, normalização L2 e diferentes regularizações na regressão logística. Nossa arquitetura proposta teve a camada de embedding com dimensão 100, inicializada aleatoriamente e treinada junto com o modelo, o Conv1D, que são 64 filtros com kernel size 5 para capturar padrões locais, acaba sendo equivalente a n-grams aprendidos, Max Pooling, que reduz a dimensionalidade e destaca as features mais importantes, BI-LSTM, que foram 128 unidades bidirecionais, onde modela dependências sequenciais tanto do passado quanto do futuro imediato do texto. Teve um dropout de 0.5 antes da camada densa para combater o overfitting. Teve também dense final, mas o sigmoid, para ter uma saída única para a classificação binária. E a motivação dessas escolhas, nós utilizamos kernel de tamanho médio para capturar expressões de até 5 tokens, o BI-LSTM complementa com contexto amplo, e uma embedding de dimensão 100 é uma boa prática para problemas com vocabulário moderado e manter um modelo mais leve na execução. Quanto ao treinamento dos hiperparâmetros e os callbacks, nossa configuração foi otimizada Adam com learning rate inicial de 1 elevado a menos 3, batch size tamanho 64 e máximo de 20 épocas. O callback utilizado foi o early stop, onde teve seu hiperparâmetro paciente com 4 épocas sem melhora, e o model checkpoint para salvar a melhor versão, segundo a nossa métrica de validação. E também monitoramos a luz, a acurácia e o F1 na validação. E observações durante o treinamento. Convergência costuma ocorrer entre 6 e 8 épocas. E aprendemos que reduzir o lean rate após a queda inicial acaba melhorando a estabilidade. Nós aplicamos a validação com 10% dos dados de treinos e fizemos múltiplos runs para verificar essa variância entre as seeds. Opa, pessoal, agora eu vou falar com relação aos resultados e comparação. Primeiramente, comparando o baseline TF e DF mais a regressão logística com a arquitetura CNN mais o BIL STM, observamos ganhos consistentes em accuracy e no F1 score. Em média, o ganho foi na casa de cerca de 4 pontos percentuais. Os valores exatos nós deixamos no nosso notebook, né? Mais uma aproximação. Com relação à interpretação nossa, a arquitetura híbrida captura sinais que o TF e DF não conseguem, especialmente em frases onde a ordem importa, onde padrões locais têm forte indicação de sentimento. Submetemos também uma solução ao Kaggle como validação externa e recebemos a pontuação de 0.864 nessa submissão.
o que demonstrando uma generalização razoável. Mais uma observação, repetimos o experimento com múltiplos seeds e observamos leve variabilidade nas métricas, o que é esperado, né? Por isso reportamos médias e desvios para a robustez. A métrica mais impactada, na verdade, foi o F1 Score, melhorou de forma mais notável que a acurácia em alguns folds, indicando melhor balanceamento entre precisão e recall. Importantes datasets que são levemente desbalanceados, né? Como nós já vimos. Agora eu vou falar mais sobre a matriz de confusão, né? Uma interpretação mais detalhada. A leitura prática é o seguinte: o verdadeiro positivo VP é exemplos positivos corretamente identificados, o VN, que são os verdadeiros negativos, exemplos negativos corretamente identificados, falsos positivos, negativos classificados como positivos, representam a advertência de alarme falso, né, esses FP, e os falsos negativos, FN, positivos classificados como negativos, indicam perda de exemplos importantes. E a interpretação é: com base na matriz, observamos como que o maior erro é na categoria X. Para mitigar FP ou FN, recomendamos o ajuste do threshold de decisão, reponderação de classe anulose e aumento de exemplos para a classe minoritária. Agora, nossas conclusões. Percebemos que a combinação de CNN mais o BIO-CEM mostrou ser eficaz para essa tarefa, superando o baseline clássico. O pré-processamento e escolha de hiperparâmetros foram críticos e há margem de melhoria com técnicas moderadas e mais dados. Futuramente também pensamos, né, em testar transformers, o BERT e o Roberta com Fine Tuning para capturar nuances linguísticas e sarcasmo, o Data Augmentation Test Flow para amplificar dados e reduzir overfitting, e embedings pré-treinados e Fine Tuning seletivo para melhorar a generalização em palavras raras, além também de técnicas de balanceamento, análise de interpretabilidade e etc. E por fim aqui as nossas referências, né? A documentação do TensorFlow, Keras, também o Scikit-learn para baseline, a competição do Kaggle que usamos como nosso benchmark, artigos, tutoriais sobre SNN para texto, etc. E agradecemos a todo mundo, agradecendo ao professor pela orientação, pela disciplina. Obrigado a todo mundo que fez essa matéria com a gente e ótimas férias, né? E é isso aí, gente. Obrigadão. Qualquer pergunta pode mandar no tópico.